Então, agora eu vou demonstrar rapidamente algumas técnicas de liberação miofascial. Isso o fisioterapeuta já tem bastante na prática durante a faculdade. A gente vai usar a bola de tênis. Eu particularmente gosto bastante porque consegue trabalhar a liberação desses músculos profundos que, por exemplo, o nosso dedo não chega. Então, Gabi está com dor lombar crônica. Quais são os músculos que eu vou pensar em liberar? Porque ela veio com uma dor, por exemplo, um EVA de 6, 7. Então, eu vou pensar em liberar o quadrado lombar. Eu posso fazer movimentos tanto no sentido, o músculo quadrado lombar, ele vem desde aqui das costelas flutuantes até o ilíaco. Então, ele fica disposto verticalmente. Então, eu vou pensar em liberar o músculo tanto no sentido transverso, as fibras. Eu posso fazer também como se fosse a digitopressão. Então, eu pressiono no ponto mais doloroso. Posso fazer esse acesso mais lateral. Eu posso também realizar a liberação miofascial no sentido da fibra muscular. Acontece que seu aluno, ele também pode sentir dor na região sacroiliaca, porque é uma região também de instabilidade. E aí eu posso realizar movimentos circulatórios nessa articulação. Tá? Usando a bola de tênis, isso dá uma outra resposta para o aluno durante os exercícios. Não adianta ele fazer exercício com uma dor mais aumentada. Então você precisa fazer a liberação miofascial para depois ele ter uma resposta melhor ao tratamento. Outro acessório que eu uso é o foam roller, e ela pode tanto ficar em decúbito dorsal e ela mesma fazer a autoliberação, que a gente chama de autoliberação miofascial, quanto eu realizar esses movimentos no sentido transverso às fibras. Aproveito e também realizo a liberação miofascial na região de sacroiliaca. Não descarrega muito peso na torácica, na lombar do aluno. Lembra que a lombar é uma região que não tem sustentação. Então, se eu pressiono demais, ele pode sentir aumento de dor. E aí, o último tipo de mobilização, de liberação miofascial, eu faço uma rotação com o tronco dela. Então, uma mão eu puxo e a outra eu empurro. É que eu faço essa liberação miofascial. Inspiro, expiro e retorno à posição inicial. Então, essa mão eu puxo, a mão direita com a mão esquerda eu empurro. Inspiro e retorno à posição inicial. Eu posso fazer o contrário também. Essa mão de baixo puxa, enquanto essa empurra. E aí, o seu aluno vai ter alívio da dor imediatamente após esses exercícios de liberação miofascial que vocês dão. Quem é da fisioterapia sabe muito bem, na prática clínica a gente consegue fazer bastante coisa. Tudo bem? Agora, a gente vai fazer alguns exercícios pensando em ativação de assoalho pélvico, que vai te ajudar bastante. Hoje eu vou usar um bloco do yoga, e aí esse bloco a gente vai progredir na ponte utilizando ele. Então, faça esse exercício antes de passar para os seus alunos, vocês vão ver como é que ele aumenta a ativação de assoalho pélvico. Então, mesmo o aluno estando na dúvida se tal ou não comprei para o assoalho pélvico, o bloquinho de yoga ajuda bastante. Então, o que ela vai fazer? Eu vou posicionar o bloco bem aqui na articulação do sacro, bem na junção de L5 S1. Então, ela vai subir na ponte. Eu vou pedir para ela posicionar confortavelmente bem abaixo do sacro, bem na região do promontório. Tá? E aí, sem fazer movimento nenhum, ela vai afastar o cóccix dela, tudo bem? E vai tentar subir na ponte, mas não vai subir. Então, ela só vai fazer esse comando como se fosse subir numa ponte. Então, a ponte parte a partir do cóccix. Vocês vão ver que vai fazer toda a diferença. Porque eu começo esse crescimento a partir de cóccix. Tá? Gabi, coloca essa tua mão pra cima. Inspirou. Outro cuidado que vocês têm que ter, isso tem bastante dicas no curso da VOL, é de deixar o calcanhar alinhado com os isquios. Tá? Então, sempre pede para o aluno
deixar o calcanhar alinhado com o ossinho, por exemplo, do bumbum. Isso faz com que eu distribua a minha sobrecarga nessas 3 articulações, quadril, joelho e tornozelo. Bom? Então, durante a expiração, a Gabi vai fingir que vai subir numa ponte, levando o cóccix para longe da lombar. Então, inspirou, finge, é como se ela estivesse fazendo um imprint e retorna. Agora ela vai subir como se estivesse subindo 1 milímetro. Subiu, expirando, sempre a ponte parte a partir do cóccix. E eu consigo um afastamento dessa região sacro-lombar ou lombo sacral. E agora eu vou colocar, progredindo, eu vou colocar agora o bloco nessa posição. Então ela deixa bem confortável e aí faz o mesmo exercício, subindo a partir de cóccix, soltando lá e retorna à posição inicial. Mais uma vez, eu vou evoluir e vou deixar o bloco, você tem que levantar bastante, assim. E agora ela está numa coluna neutra, a descarga não vai diretamente no bloco, ela distribui a descarga para os pés dela. Tá? E aí subiu na ponte a partir de cóccix. Então, uma ponte progressiva em que eu consigo maior ativação de assoalho pélvico. Retorno à posição inicial e também para retornar, eu vou fazendo progressivamente essa descida. Érica, posso fazer uma pergunta? Sim. Pergunta que chegou. Esses exercícios educativos que você está fazendo, você faz com todos os alunos que chegam para você? Você faz em todas as aulas que eles têm? Em que momento que você aplica esses movimentos mais educativos? Esse de ativação de powerhouse, Sim. Dentro do aula experimental. Então, eu já recebi alunos, por exemplo, que fizeram uma aula experimental em 5 estúdios e falaram, eu não fiquei no outro estúdio porque o professor nem falou de contração de abdômen, eu já vi de um estúdio que era muito bom e agora estou procurando um estúdio mais próximo da minha casa. Então, na primeira aula experimental eu já falo de ativação do powerhouse. E o exercício do bloquinho, que momento que você utiliza? O bloco eu utilizo, na verdade, é um educativo da ponte. Então, eu posso utilizar, por exemplo, no início da aula do Mat Pilates. Tá? Cada aluno vai posicionando o seu bloco e vai aumentando essa ativação de assoalho pélvico progressivo. Tudo bem? Agora a gente vai fazer mais um exercício, nosso último exercício de Mat Pilates. Para quem tem dor lombar, a Gabi vai fazer uma prancha, uma variação de uma prancha. E esse, como é uma alavanca pequena, então vai ter aqui de lado da Gabi. Ele é bem bacana porque eu consigo colocar com essa alavanca menor usando mini band. Se você não tiver mini band, pode amarrar a faixa elástica. Ela vai ficar com os membros flexionados. Qual é a posição ideal para ativação de rotadores externos? Os calcanhares alinhados com os isquios. E tem muito mais dicas no curso que a gente vai apresentar para vocês mais adiante. Cotovelo embaixo de ombro também para distribuir essa pressão nas articulações. E durante a subida da prancha lateral, a Gabi vai realizar uma rotação externa, mantendo os pés apoiados. Tá? Isso ativa, ela pode colocar para alunos iniciantes, pode colocar tanto a mão aqui, quanto na cintura, quanto com o ombro abduzido. Então, durante a expiração, sobe e faz a rotação externa de quadril. Esse movimento você usa para lombalgia. Lombalgia. Na lombalgia. Isso. Porque lembra que eu falei para vocês que além da mobilidade coxo-femoral que o aluno tem que ter, os estudos mais recentes mostram que lombalgia não trata só, por isso que vocês têm que ficar de olho em artigos atuais. Porque eu não posso só focar, antigamente tu estava lombar, faz abdominal que melhora. Né? A aluna até tem essa imagem, não, faz abdominal. Eu vim para o Pilates para fazer abdominal. Hoje não é só ativação de powerhouse, claro, isso é básico. E aí eu consigo também estabilidade dos abdutores e rotadores externos. E aí, para alunos mais avançados, pode permanecer na prancha lateral e realizar só o movimento de rotação externa, mantendo na prancha sem deixar a coluna desabar. Quantas repetições o aluno vai fazer? Depende da resistência que ele consegue. Tudo bem? Exercício de match. Agora a gente vai fazer um alongamento no Cadillac usando a barra móvel. Então, a Gabi vai ficar semi-ajoelhada com os cotovelos estendidos. Deixa eu dar uma cabeça aqui, certo? Ó, durante esse exercício, atenta para o joelho
fica alinhada com o quadril, mantendo todo o crescimento axial. Lembra, o pulso é de coluna. E aí ela vai arredondar as costas, soltando o ar, e vai alongar a cadeia posterior da perna da frente. Retorna a barra, passa a barra por cima, e aí flexiona a perna da frente, e agora ela consegue o alongamento de ilipsoas. Então, no mesmo exercício, eu alongo a cadeia posterior, em seguida a cadeia anterior. Excelente exercício para quem tem dor lombar, pensando nessa mobilidade pélvica. Tá? Daqui a pouco a gente tem uma novidade para vocês, aguardem, tá muito boa. Agora, o próximo exercício, ainda usando a barra torre, é o side kick, uma adaptação do side kick. Claro que para fazer esse exercício, o aluno ele precisa já estar executando o side kick muito bem no solo, tá? Porque a barra é muito mais instável. Então, ela vai fazer a abdução da perna aqui, vai descarregar o peso dela na barra fixa. Essa mão pode ficar aqui na nuca, na linha do ombro, e aí ela realiza a abdução de quadril. Toma cuidado que durante esse exercício é bem comum o aluno ficar com as costelas soltas, e a gente pede esse fechamento de costelas para manter a coluna neutra. E o outro erro bem comum do aluno é flexionar o quadril. Então, o glúteo tem que estar ativo o tempo inteiro e alinhado com o joelho. A variação do side kick, também pensando em fortalecimento lombopélvico, é fazer círculos para dentro. Então, a gente sempre começa com círculos para dentro e depois evolui com círculos para fora. Uma alavanca menor e depois uma alavanca maior. Esse exercício também para lombalgia. Lombalgia. Certo. Agora, eu vou mostrar para vocês uma dica super bacana, e tem muitas outras dicas. No nosso curso, tem dicas de como relaxar a cervical do seu aluno. Ele pode fazer esse exercício em casa. O feedback é super bom do aluno, uma dica muito bacana. E agora, então, a gente vai usar o círculo mágico para fazer os exercícios do Mat Pilates. Então, lembra quando eu falei para vocês que o aluno, quando ele vai fazer qualquer exercício do Mat, ele sobrecarrega os músculos flexores profundos. E aí, com a ajuda do círculo, na região de occipital, a gente consegue desativar esses músculos superficiais e ativar os flexores profundos. Então, a Gabi vai ficar em decúbito dorsal, com o rolo, com o círculo mágico lá no occipital, e vai segurar assim, de baixo para cima. Como que eu sei... Como que eu sei que ela não está ativando os flexores superficiais? Ela não pode deixar o esternocleido ativo, tá? Então, se o aluno fizer o pescoçal, que a gente fala, está errado. Então, durante a flexão de tronco, parte aqui da torácica. Então, é a torácica que traz a minha cervical, e não a minha cervical que flexiona em direção à torácica. Então, durante a expiração, sobe. Isso. Retorna à posição inicial. E sobe. Expirando. Como é que a gente progride nesse exercício? Então, vocês vão ver que com a ajuda do círculo mágico, o aluno vai parar de sentir dor na cervical. Eu progrido com uma alavanca, uma cadeia cinética aberta. Aqui eu realizo o reach e ela faz o mesmo exercício. Sobe expirando. Isso. Sem encostar o queixo no peito e retorna à posição inicial. A partir do momento que ela ganha resistência desses músculos estabilizadores profundos, ela pode permanecer com o tronco elevado e fazer o leg. Pode fazer as duas pernas double. Estes são para cervicalgia. Cervicalgia. De modo que seu aluno ative músculos flexores profundos, tá? Pode fazer o criss-cross, fazendo a rotação de tronco. E aí vocês vão ver como a dor dele melhora bastante, tá? Esse mesmo exercício, isso também, tá? No curso a gente pode usar com a barra móvel. Então ele posiciona a barra móvel no occipito e realiza o mesmo exercício. Então vou demonstrar para vocês, então coloca um antiderrapante para não sentir dor. A gente posiciona lá no occipito. E aí ela sobe sem usar os músculos flexores profundos.
Inspirou, retorna. E aí, amplitude bem curtinha, tá? Tudo bem? Agora, eu vou demonstrar para vocês mais uma sequência de exercícios no Reformer, pressionando o isquios contra o Reformer. E aí, mantendo esse crescimento axial, toma cuidado que numa média é bem comum o aluno deixar a cervical apoiada nos ombros, tá? Então, ela vai fazer a inclinação. Rodou. Volta, cresce, faz a extensão da coluna. Retorna à posição inicial para voltar à posição inclinada. Então, primeiro ela inclina, depois que ganhar, ganha esse alongamento dessa cadeia lateral, estendeu, cresceu. E o cuidado que você tem que tomar com o seu aluno que tem cervicalgia é manter esse crescimento axial. Quando eu peço para o aluno alonga, cresce, e posiciona a cervical dele nessa lordose fisiológica, eu tenho menos compressão nessa região cervical. O próximo exercício que a Gabi vai demonstrar, pensando naquele estímulo óculo-motor, os pés vão ficar apoiados nas ombreiras de trás, a linha tornozelo no joelho. Uma mão ela vai deixar apoiada aqui e ela vai fazer esse mecanismo de puxar e empurrar. Sempre que eu tenho essa força de puxar e empurrar, eu uso esses estabilizadores escapulares. Então, minha escápula acopla na caixa torácica. E aí, pensando no estímulo óculo-motor, ela começa com o olhar aqui no acrômio. À medida que ela for abrindo o carrinho, ela vai acompanhando o olhar. Inspirou e retorna à posição inicial. E aqui eu tenho bastante ativação de flexores profundos, além de que trabalho toda essa estabilidade escápulo-torácica. Tudo bem? Gostaram? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Vou começar aqui no Barrel com o exercício de alongamento de quadrado lombar. O quadrado lombar é um músculo que geralmente ele se encontra em espasmo, não só na hernia discal, mas também nas hemorragias, que a Erika falou ontem, né? Ela até musculou uma manobra miofascial para soltar essa musculatura, que é super importante. O quadrado lombar, ele começa aqui na 12ª costela, nos processos transversos de todas as lombares e se insere na cristilheta. Então, se ele está em espasmo e a gente tem uma hernia de disco ou uma lombalgia e ele se insere nos processos transversos das vértebras, se ele está em espasmo, ele vai interferir, sim, no movimento da nossa lombar. E aí, se a gente começa a trabalhar com extensão e esse músculo está em espasmo, o aluno vai ter uma dor e aí ele vai achar que a hernia às vezes não é, o problema não está na hérnia, né? Porque a gente sabe que a extensão é o que faz bem para a coluna no tratamento da hérnia discal. E também na lombalgia, como a Erika explicou para vocês ontem. Mas é por causa do espasmo do quadrado lombar, tá bom? Então eu posicionei a Erika aqui, em decúbito lateral, tá bom? No primeiro momento, ela vai manter essa posição e vai realizar o movimento do membro superior. Eu solto o ar aqui, e eu posso vir aqui, ó, e ajudar a intensificar esse alongamento, tá? Inspira, volta, sim. E expira, mantendo aqui o alongamento. O músculo quadrado lombar ele tem 3 feixes, né? Então, para eu pegar os outros 2 feixes, ela vai fazer aqui a inclinação do braço e ela vai girar a torácica. E eu posso vir aqui, ó, e dar uma resistência. A coluna lombar está estável, ela faz um giro aqui da torácica, fazendo um alongamento. Tudo bem? Então, é um músculo importante para a gente trabalhar, tá? No início das aulas. Avaliem o aluno de vocês, vê se tem ponto gatilho ativado, tá bom? E façam esse alongamento que é super importante. Érica, desculpa, Gabi, uma pergunta. Este exercício você faz com todo aluno que chega com hérnia na primeira vez, ou você utiliza ele sempre que você acha necessário, sempre que o quadrado está em espasmo? Sim, eu não tenho protocolo, né? Muita gente me pergunta isso, se eu faço isso com todos. Não. Eu posso ter uma hérnia discal, a Erika também. O motivo que ela tem a hérnia discal não é igual ao meu, tá? Ela pode ter um bom alongamento, eu tenho mobilidade, então assim, um aluno não é igual ao outro. Eu uso esse exercício quando eu acho que é necessário usar esse exercício. Então não é uma receita de bolo, não tem protocolo. Um aluno não é igual ao outro.
E o motivo para que ele chegou a ter esse problema discal não é igual ao do outro. Pode ser uma instabilidade de quadril, pode ser um ilíaco que está em má posição, pode ser uma hipomobilidade torácica ou até um problema na cervical que interfere lá no sacro, interfere no movimento da coluna, então é muito complexo, então não dá para ser uma receita de bolo. Se o aluno tem dor no movimento, você faz mesmo assim? Ou adapta ou não faz? Se ele tem dor, aí eu entro com mão. Aí eu vou trabalhar do mesmo jeito que a Erika fez ontem, com uma manobra miofascial, um outro tipo de manobra, de osteopatia, para tentar soltar essa musculatura. E depois você vai para o movimento. Depois eu vou para o movimento. Beleza, pode ir para o próximo. Outro exercício que eu vou fazer aqui, que dá para ser feito tanto para quem tem hérnia cervical quanto hérnia lombar, é uma ativação de abdômen, é um trabalho de abdômen no barril, onde a gente não vai realizar a flexão de tronco. Então, no início, para a gente ativar o abdômen do nosso aluno, tá? Sempre aqui no alto. Esses movimentos são tanto para hérnia discal lombar quanto cervical? Esse do quadrado lombar é mais para lombar. lombar. Agora, esse daqui dá para fazer nos dois, tá? Beleza. Vou esse pezinho aqui. Então, aqui. Ela está sentada sobre os isquios, tá? A coluna reta e alinhada neutra. O movimento é de inclinação para trás, sem fazer movimento lá da coluna lombar, tá? Vai ativar o powerhouse, vai inspirar, vai expirar, descendo as costelas, umbigo para dentro, inclina. A Erika tem bastante força de abdômen, então ela consegue inclinar bastante, tá bom? Tem aluno que não consegue, tem aluno que não consegue nem mexer um pouquinho, tá? Tem aluno que para aqui, ó, a gente pode parar na isometria, ficar fazendo respiração aqui, tá? Para ativar o powerhouse. Eu posso associar movimento de membros superiores, tá? Então, é uma maneira de eu fortalecer o abdômen sem movimentar essa coluna, sem movimentar essa cervical, tá bom? Esse exercício eu também posso trabalhar tanto com hérnia cervical quanto com hérnia lombar. Quando eu estou no tratamento da hérnia lombar, ela mantém a coluna alinhada, eu ainda posso também realizar uma flexão de braço, tá? Aqui, mantendo a coluna alinhada. Posso manter a posição da prancha e fazer movimento do membro inferior. Então, ela mantém aqui a prancha, eleva o membro, volta, troca, faz com o outro. Tá? Então, é uma maneira, eu começo a trabalhar a prancha assim, desse jeito, para depois levar meu aluno para o solo. Tá bom? Um trabalho importante para a hérnia cervical e até para a cervicalgia, que a Erika falou ontem, é o trabalho das escápulas, tá? A grande maioria das pessoas, por conta de ficar muito tempo na mesma posição, né, a gente fica muito em flexão, como a Erika falou ontem, no smartphone, né, a gente acaba perdendo mobilidade e a gente não sabe ativar a musculatura estabilizadora da cintura escapular, que tem tudo a ver com a região cervical. Então, esse exercício é bem legal e educativo. O aluno vai ficar em decúbito ventral, você vai dar um anel mágico, flex ring, sei lá como que vocês querem chamar aqui na mão. Não é para fazer força para apertar o anel mágico, tá? O Magic Circle. É só uma referência para ela fazer o movimento das duas escápulas ao mesmo tempo, tá bom? Então, aqui, ela está fazendo o movimento de retração aqui das escápulas, tá? Não sei se dá para ver direitinho. Solta o ar, inspira. Solta o ar aqui, inspira aqui. Tá? Aqui ela está mantendo toda a contração de abdômen, todo o powerhouse está ativado, tá? Se eu vejo que meu aluno já está bem, eu posso associar a extensão de tronco. Então ela vai manter a extensão do tronco e realizar só a escápula, com os movimentos de escápula nessa posição, tá? Desce. Esse exercício aqui, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando a hérnia cervical, a gente também está fortalecendo a região lombar, tá bom? Tem aluno que tem hérnia na cervical e na lombar? Sim, tem um aluno que tem hérnia nos dois lugares. Esse é o exercício que eu costumo usar. Pode fazer só mais uma vez, por favor? Então, ó, só movimento de escápulas, tá? Ela não está pressionando o flex, ela está só segurando o flex. Em matérias do blog, do mesmo jeito que eu trabalho com a overball murcha na lombar, eu também trabalho com overball murcha na região da cervical, tá? Além de a gente conseguir ensinar para o aluno como ativar a musculatura
estabilizadora da cervical é uma maneira da gente relaxar essa musculatura. Então, trabalhando esse exercício de mobilidade antes de começar a aula ou no final da aula, a gente deixa o aluno com a musculatura um pouquinho mais solta, tá? Porque, como a Erika disse ontem, principalmente para quem tem problema de cervical, seja hérnia cervical ou cervicalgia, os alunos têm mania de tensionar o esferopeitomastoide e os escalenos. Se você pega uma cervicobraquialgia ou uma hérnia cervical com irradiação, lembrem que os escalenos, pelos escalenos é onde passa o plexo braquial, tá? Pelo escaleno anterior e o médio. Então, se a gente tensiona essa musculatura, a gente vai piorar aquela compressão. E esse exercício é legal para relaxar essa musculatura da região cervical, tá? Então, ela vai fazer o aceno da cabeça. Então, ela vai soltar o ar, vai descer o queixo e vai inspirar, como se ela quisesse olhar lá para trás, tá? O que ela falou ontem é muito importante de direcionar o olhar. Eu faço isso com os meus alunos, tá? Todos os meus alunos, não só quem tem patologia. Vai fazer o abdominal, vai subir, os olhos acompanham e os olhos acompanham na volta. É muito importante isso, tá? Ela vai fazer o aceno da cabeça do sim e do não também. Então, ela vai fazer a rotação. Então, volta a cabeça para a posição neutra, vai soltar o ar, vai girar para um lado, vai puxar o ar, vai soltar o ar e vai girar a cabeça para o outro lado, tá? Então, esse é um exercício muito legal. Se você vê que seu aluno chega tenso na aula, que é o que a gente vê hoje em dia nos estúdios, esse é um exercício muito legal, que você pode usar com todos os seus alunos, até mesmo para quem não tem patologia, para dar uma soltada na musculatura para evitar que eles se machuquem durante a aula, tá bom? Alguém me passa o volume, por favor? Nossa. Outra coisa que me pediram também, né, Alexandra, para você esse exercício, tá? Trabalho de abdômen. Quando o meu aluno ainda está mais ou menos no início, eu ainda não estou querendo realizar a flexão de tronco, né? Tem muito aluno que chega no estúdio com pedido médico, né? E lá está escrito assim, não realizar a flexão de tronco. E aí você fica meio assim, para explicar para o seu aluno que é difícil, né? Porque a flexão de tronco é um movimento funcional. Como que você vai tirar esse movimento do seu aluno? Na verdade, a gente tem que reeducar esse movimento, né? Ele não vai andar como um bloco. Então, aos poucos eu vou inserindo essa flexão e quando o aluno percebe, ele está realizando a flexão sem sentir dor nenhuma, tá? Eu uso o rolo na região sacral, não é na lombar, tá? Se ela colocar aqui na lombar, a gente vai empurrar mais essa lombar para cima, então tá na região de sacro, para ajudar a ativar o abdômen nessa posição aqui. Então, eu não vou prejudicar a cervical nem a lombar, tá? E eu realizo o movimento de membros inferiores. Faz a cadeirinha. Então, aqui, na posição de tabletop ou cadeirinha, como vocês queiram mais, mais conveniente para vocês, ela vai realizar o movimento dos joelhos. Ela vai soltar o ar, estende os dois, tá? Inspira, vai dobrar. Então, tem bastante ação aqui, ó, de abdômen. Estou trabalhando o abdômen, a coluna está estável, tanto na cervical quanto na lombar, tá? Então, estou trabalhando, fazendo abdominal sem movimentação da coluna, então super seguro, tá? Posso dificultar? Essa aqui é o mais fácil. Posso. Posso fazer o movimento do single leg. A coluna está apoiada e ela está fazendo o movimento do single leg. Quanto mais para baixo eu esticar a perna, mais trabalho, mais ação de powerhouse, tá? Posso fazer o movimento com os joelhos dobrados, movimento de quadril e joelho, ou só o movimento do quadril, alternando. Tá? Então, é uma maneira de você trabalhar a musculatura de abdômen sem fazer o movimento da coluna. Gabi, ela está com a torácica e a cervical apoiada. Isso, torácica e cervical apoiada, tá? Dobra o joelho. E outra coisa também que os alunos adoram é a hora que sai do rolinho, né? Vai fazendo aqui, ó, vai rolando, rolando. Isso faz uma tração na lombar, dá uma sensação muito agradável para o aluno, uma sensação bem de leveza. Então é legal também usar esse final, né, de puxar o rolinho da lombar. Então, quando a gente está fazendo o treinamento da musculatura estabilizadora, né, eu explico direitinho no treino do curso, a gente começa primeiro com o aluno deitado, né, vamos trabalhar e ele vai aprender a ativar a musculatura do decúbito ventral, do decúbito dorsal, do decúbito lateral, com a coluna apoiada. Depois ele vai para a posição sentada, depois para a posição bípede, né, em pé, com a coluna recostada em alguma coisa, depois sem apoio.
posição de joelhos e semi-ajoelhado. Todas essas posições, além de ativar a musculatura de abdômen, vai ativar outros estabilizadores que também são importantes para manter a coluna saudável, tá? Então aqui, sentada numa bola, ela vai ativar toda a musculatura de coluna, toda a musculatura postural e musculatura estabilizadora, tá? E nessa posição aqui, é legal para trabalhar tanto a hérnia lombar quanto a hérnia cervical, tá? Então, ela vai segurar aqui na pontinha da faixa, eu vou vir aqui para trás para dar uma resistência. Ela pode fazer remada, contraindo o abdômen, tá? Agora, puxa ela para cima, remada aberta. Agora, faz assim. Pode puxar fazendo a elevação do ombro. Se eu quiser dificultar e ativar rotadores de tronco, né? Me perguntaram, é contraindicado rotação? Sim, né? A gente sabe o que acontece no movimento de rotação. Mas aqui, ó, tô aqui, ela vai fazer o movimento, ó, eu tô ativando os rotadores, tá? Eu tô numa posição aqui na diagonal. Tô ativando rotação, porém, eu não tô fazendo um cisalhamento na coluna, tá? O Rafa falou agora, para falar de exercícios contraindicados. Eu não fico fazendo muito serra, né, o sol, os alunos que têm hernia cervical. Combina uma flexão com uma rotação muito grande de lombar, né? Porque eu já falei para vocês, após 5 graus de rotação na lombar, o disco já entra no movimento. A gente já tem um problema ali no disco, aí vai aumentar essa rotação, vai aumentar essa compressão. Então, os exercícios que eu evito, exercícios que têm uma flexão com uma rotação muito grande, eu não faço, tá? Outro exercício muito legal, que eu acho que um monte de gente deve conhecer, que é o caminhar sobre a bola. É um exercício que trabalha a estabilidade da coluna como um todo. Ela vai descer caminhando até apoiar a cabeça lá na bola, tá? Aqui nessa posição, ela tem que manter a estabilidade de pelve, estabilidade de contralombar e vai ativar os estabilizadores da cervical. Posso pedir para ela fazer uma isometria e manter essa posição ou realizar movimento de membro superior. Abertura, né? Fazer abdução, ela pode fazer a elevação de ombro. Posso dar algum acessório para ela, um flex, ring, uma faixinha elástica, uma tuning ball, tá? Tudo isso eu estou ativando a musculatura estabilizadora da coluna como um todo. Então serve tanto para a hérnia lombar quanto para a hérnia cervical. Gabi, você utiliza esse movimento em uma fase mais avançada do tratamento? Sim, foi o que eu falei, né, para vocês, como que é a fase do treinamento. Primeiro a gente começa com o aluno deitado, trabalhando a parte cognitiva. Quando eu vejo que esse meu aluno ele já aprendeu essa parte cognitiva, eu vou entrando com movimentos mais difíceis, né? Sempre começando com movimentos distais, de membro superior, membro inferior, primeiro um membro, depois o outro. Aí eu vou associando o movimento membro superior com membro inferior, depois eu vou entrando com movimentação de tronco. E aí eu vou entrando com cargas progressivas, vou vendo como que o meu aluno vai respondendo e vou mudando as posições. E vejam que são posições que fazem parte do desenvolvimento neuropsicomotor, né? Que é deitado, deitar a joelho para cima, decúbito ventral, lateral, quadrúpede, ajoelhado, semi-ajoelhado, em pé. São todas as fases que a gente passou no nosso desenvolvimento neuropsicomotor e o aluno ele vai começar a reaprender, né, a posição certa da coluna. Eu vou pegar uma overball, que está cheia, tá? Vou colocar aqui na cabeça da Érica, tá? Espera aí que eu vou ficar bem do ladinho para poder mostrar. Então, aqui na posição em pé, eu vou ensinar o meu aluno como que ele tem que manter a cabeça neutra, né? Muitas vezes a gente encontra uma cabeça anteriorizada, né? Ou posteriorizada, com o queixo lá para baixo, né? Então, eu vou usar a overball. Ela vai fazer uma pressão pequena contra a bolinha, tá? Então, ela vai ativar, fazendo a retração cervical, trabalhando o crescimento axial aqui. Estou trabalhando a musculatura estabilizadora. Eu posso fazer contrações isométricas, posso empenho, associando com a respiração e com uma ativação do powerhouse, tá? Quando eu ver que ela já consegue ativar essa musculatura, além dessa pressão que ela vai fazer na bolinha, com a cabeça, ela ainda vai fazer movimento
de membro superior, tá? Então ela pode fazer elevação de ombros, ela pode manter aqui e fazer abdução, circundução, que é ótimo para trabalhar a cintura escapular, que é super importante, tá? Para dentro e para fora. E numa fase que eu sinto que ela já não tem força para se manter, que eu vejo que ela tem uma boa consciência corporal, que ela não está usando o sternocleido e os escalenos, eu posso colocar carga, posso trabalhar com a tuning ball, posso trabalhar aqui ó, o movimento da oferenda, tá? Posso trabalhar com halter, com faixinha elástica, com flex ring. Então, são movimentos, são exercícios aqui na parede que eu uso bastante, tá? Para hérnia cervical. E para a hérnia lombar também tem um exercício de estímulo à extensão. Tem bastante aluno que tem medo de fazer extensão. Acha que o problema está na extensão quando não. O problema é maior na flexão no início do tratamento, quando ele tem dor, principalmente com dor ciática, a gente tem que tomar cuidado com essa flexão no início, tá? E aí ele tem medo de deitar em um decúbito ventral porque ele sente dor e é pelo espasmo da musculatura, tá? Então agora para estimular a extensão, ela vai ficar assim de frente, ela vai encostar seu pé na parede. Isso. E tem pessoas, isso vai depender do tamanho do nariz, do tamanho do abdômen, né? A Érica não tem, né? Super em forma. Então, aqui, como que eu vou fazer para ativar essa musculatura, tá? De multífidos. Eu vou pedir para o meu aluno fazer uma forcinha só para empurrar a parede. Ela não vai fazer movimento articular nenhum, tá? Então, ela vai empurrar fazendo uma forcinha contra a parede. Eu posso vir aqui, ó, na região e tocar e sentir se está havendo ativação dos multífidos. A Érica não tem patologia nenhuma, então para mim é fácil de sentir ativação de multífidos, tá? Já pacientes, né, com problema lombar, tanto hérnia, ou uma espondilolistese, ou uma hérnia lombar, tem um atraso na ativação, tanto de multífidos quanto na ativação de transverso, tá? Depois, num outro momento, eu posso pedir um pouquinho de movimento. Ela vai empurrar e vai realizar um pouquinho aqui de extensão, tá? Extensão de coluna torácica, tá bom? E volta. Tudo bem? Mais uma vez, por favor. Ela faz pressão da mão contra a parede? Sim, o antebraço dela e as mãos estão apoiadas na parede, ela faz uma pressão contra a parede. Show. Então aqui, ela vai fazer só a parte do solo, igual o alongamento que a gente viu ontem, só que ela vai fazer só a parte do solo, tá? É super importante o alongamento dessa musculatura, tá? Então ela vai inspirar aqui, vai expirar, vai fazer o deslocamento com cuidado para não rodar o quadril, tá bom? Gabi, estão perguntando se é possível fazer esse movimento sem o Cadillac. Pode fazer no solo. Kenner, demonstra aí no solo pra gente, por favor. Pode usar faixa elástica, ao invés da barra torre, eu pedi para ela usar a faixa elástica. E ela pode também, sem fazer muita rotação de tronco, fazer uma rotação do membro superior, que eu pego um pouquinho de cadeia cruzada de pessoas aqui, ó. Se quiser puxar aquela mão para lá. Isso, vai para frente. Yeah. Faz para esse lado aqui, é possível? Só para o pessoal ver. Menos rotação, mais braço. Isso. Na hora que ela puxa, ela ativa a cadeia posterior e alonga essa cadeia cruzada anterior. O pessoal está perguntando sobre respiração, você usa a respiração do Pilates, né? Uso a respiração do Pilates. Eu ia falar também da ativação de Powerhouse, mas a Erika já falou ontem, não quero ser repetitiva, mas eu trabalho como ela, do mesmo jeito, tá? Só pedir para o meu aluno descer as costelas, um umbigo para dentro, não é uma contração extrema, a gente já sabe que a contração é de 20% a 30%, né? Eu ensino do mesmo jeitinho que ela, colocando o dedo nas pistas ilíacas, mesma coisa, tá? Eu trabalho do mesmo jeito, sempre usando a respiração do Pilates. Beleza. Mais algum? Okay. Mostra mais um então pra gente, por favor. Então aqui, ó, ela vai fazer o single leg, a outra perna tá apoiada na bola. Então eu não tô gerando uma sobrecarga muito grande na lombar. Então é só pra perna, só.
Aí eu posso começar só fazendo o movimento de uma perna, tá? Senta aqui, tá? Faz com uma perna, depois faz com a outra. Posso aí já entrar com movimento de coordenação, como ela quis fazer agora no início, trocando aqui, ó. Tá? Uma perna fica apoiada na bola, para não dar tanta sobrecarga lá na região da lombar, tá? Então dá sim para fazer 100, dá para fazer todos os abdominais articulares. Só a gente saber direitinho quando, ó, a Erika vai fazer aqui a posição do 100 usando a bola. Tá? Então aqui eu diminuo a sobrecarga na lombar do meu aluno. E aí com o tempo eu vou evoluindo e tiro essa bola do aluno. Então como ela usou bastante a bola, eu vou mostrar um exercício aqui que eu vou usar a barra torre. Na verdade eu vou associar uma técnica de terapia manual muito simples com a barra torre, uma leve tração na região da lombar. Eu vou pedir para a Erika segurar a barra torre, tá? E aí eu vou pedir para ela ir lá para frente. Na hora que ela for lá para frente, eu venho aqui ó, com o meu antebraço e faço um movimento para lá. E a barra torre eu empurro para lá. Então eu vou fazer uma leve tração e eu vou pedir para ela sentar lá no calcanhar, tá? Então a barra torre eu empurro para frente e a lombar dela eu faço uma tração empurrando para lá. Ó, faço isso aqui, ó. Tá? Então ao mesmo tempo eu estou associando uma tração, uma pompagem, o que a Gabi, o que a Erika falaram sobre terapia manual, tá? Bem simples e volto. Tá? E aí eu posso associar a respiração, certo? Então eu vou pedir para a Erika, na hora que ela estiver pertinho, ela vai puxar o ar, puxa o ar. E aí ela vai soltar o ar, solta, 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 senta lá no calcanhar e faça essa traçãozinha, tá? Se os alunos vão adorar esse exercício. Se você não tem o Cadillac, faz a bola. Você empurra a bola e joga o seu antebraço, ela vai lá para trás. Beleza?